Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos para analisar e criar os melhores cenários dessa segunda rodada da Bundesliga. Mas antes de iniciarmos essas análises, bora fazer um review da primeira rodada, onde na nossa lista a gente tinha separado 7 boas oportunidades para a gente poder estar trabalhando no nosso trade esportivo, dentre elas 4 em back, 2 em lay e uma em over. Para você que não sabe o que é back lay, digita aí Netuno Trade Esportivo, que você vai ganhar um grande norte aí fazendo o curso 100% gratuito do mestre. Mas bora lá fazer um pequeno review aí da nossa primeira rodada. Foi uma primeira rodada muito difícil de trabalhar, mas as primeiras rodadas elas são mais complicadas mesmo, porque muitas equipes tiveram movimentações na janela de transferência, então demora um pouco mais para a equipe criar um certo corpo, né? Principalmente na parte de entrosamento, e sem contar que os jogadores ainda não estão no seu auge de 100%, e querendo ou não, são fatores que influenciam demais no rendimento das equipes. A gente tinha separado 4 entradas em backs, onde tanto o Bayern quanto o União Berlim abriram o placar muito cedo, né, e complicaram bastante a leitura para trabalhar o match odds. Um ponto positivo foi, como eu falei no primeiro Café com Apostas, que o União Berlim na temporada passada era uma equipe que, quando estava à frente do placar, meio que abdicava do seu jogo, né, e começava a jogar mais de forma reativa, e fez muito bem isso nessa primeira partida contra o Mais. A equipe do União Berlim fez 2 gols ali, basicamente abdicou de jogar, tomou um certo calor no final do primeiro tempo e retornou completamente diferente para o segundo tempo. Sofreu um certo calor do Mais, que ainda veio a perder 2 pênaltis na partida, mas o importante foi que conseguiu essa vitória, né, dentro de casa. O União Berlim, que foi a equipe que foi invicta, né, jogando dentro de casa na temporada passada, conseguiu já seus primeiros 3 pontos, mas isso aí já abre um alerta para a gente aí para trabalhar a favor do União Berlim nas próximas rodadas, que é uma equipe que vai se postar igual se postou na temporada passada. Então aí a gente tem que tomar um certo cuidado aí em tentar buscar sempre esse segundo gol do União Berlim, que a equipe costuma sempre estar mudando ali o seu estilo de jogo. Os outros 2 backs eram o Dortmund e o Frankfurt. Eu também tinha comentado no primeiro Café com Aposta, se eu tivesse que escolher nessa odd de 1,42, eu estaria a favor do Frankfurt e não do Dortmund, pela deficiência técnica da equipe do Darmstadt, que é uma equipe que subiu da segunda divisão, e basicamente o back Frankfurt foi bastante tranquilo de se trabalhar no primeiro tempo. O Darmstadt foi uma equipe completamente inofensiva quando tinha a oportunidade de criar jogadas de contra-ataque. A equipe do Darmstadt errava o passe, errava o lançamento e basicamente devolvia a bola para o Frankfurt. O Dortmund entrou em campo ali, né, nos 110 volts, né, não entrou como era esperado o Dortmund jogando dentro de casa, entrar nos 220. Teve um primeiro tempo mais morno, mas até que a gente teve um certo padrão ali de back Dortmund depois dos 30 e poucos minutos de jogo, mas o Dortmund não veio a marcar o segundo no primeiro tempo, veio a fazer seu golzinho só no segundo tempo. E no Lei, a gente separou o Lei Hoffenheim e o Leverkusen para a gente buscar umas possíveis correções de odd. O Hoffenheim teve um primeiro tempo ali mais truncado, mais morno, foi bastante tranquilo trabalhar esse Lei Hoffenheim. O Freiburg ainda abriu 2 gols no primeiro tempo contra a equipe do Hoffenheim, e o Leverkusen foi a grande surpresa dessa primeira rodada. A equipe do Leverkusen, a gente tinha aquele receio de como ela ia se postar em campo com a ausência da sua grande válvula de escape de Abi, mas o Leverkusen conseguiu se postar muito bem, sofreu muito calor no jogo contra a equipe do RB. O RB perdeu muitos gols no início do jogo, durante os 90 minutos, né, o RB perdeu muitos gols, mas o Leverkusen mostrou que tem válvulas de escape interessante, mesmo com a ausência do Diaby, conseguiu sua primeira vitória. Muita gente deve ter ficado nessa remontada aí do RB, né, com aquele gol que o Openda perdeu ali aos 80 minutos mais ou menos, ele e o gol. E finalizamos o Café com Apostas com um over entre o Stuttgart e o Bochum. O Stuttgart que reforçou bem para essa temporada e já goleou o Bochum por 5-0, e hoje é o líder do campeonato alemão e é o jogo que vai começar a segunda rodada. É o RB contra o líder Stuttgart, sexta-feira, 3h30. O RB jogou bem a primeira partida, mesmo não vencendo a equipe do Leverkusen. Muito provavelmente a gente vai ter um RB encaixando um padrão de back contra o Stuttgart, só que aqui a gente tem um mercado numa odd de 1,53. É um mercado baixo a favor do RB. O RB é sim favorito. O RB vai ter o controle do jogo sim. Só que numa odd de 1,53 a gente tem que ter um padrão mais claro. E pelo estilo de jogo do Stuttgart,
eu acho que a gente vai ser difícil demais trabalhar esse back RB, porque o Stuttgart tem um excelente contra-ataque e pode complicar demais as ações do RB na partida. Eu até acredito que o RB deva vencer essa partida, porque tem um elenco tecnicamente muito superior. Se você quiser ir para essa partida com viés de buscar esse back RB, muito provavelmente ele vai se encaixar em muitos momentos, só que essa odd, pelo risco que a gente pode ter por esses contra-ataques do Stuttgart, acaba ficando desconfortável a favor desse RB no mercado. Eu não vou listar esse RB aqui para trabalhar em back, é lógico, se o Stuttgart não estiver encontrando suas válvulas de escape no contra-ataque, fica muito interessante estar a favor da melhor equipe em campo, mas aqui para esse jogo, nós vamos buscar aqui um mercado de gols. O Stuttgart tem um excelente contra-ataque. Se o RB abrir o placar, o Stuttgart vai ter que abdicar de jogar de forma reativa e vai ter que tentar propor o jogo quando tiver a posse de bola, coisa que vai abrir muito espaço para o contra-ataque do RB, e se o Stuttgart abrir o placar, o RB vai ter que se expor cada vez mais, deixando muita brecha para o contra-ataque do Stuttgart. Então esse aqui é um jogo que fica bastante confortável, né, para a gente estar trabalhando esse over, e o nosso primeiro aqui do Café com Apostas vai ser esse over entre o RB contra o Stuttgart, que tem uma odd de 1,60, mas você que quer ir com viés de buscar esse back RB, toma só cuidado aí com esses contra-ataques do Stuttgart. Se o Stuttgart não estiver conseguindo encontrar aqueles contra-ataques perigosos, né? O Stuttgart mostrou muito contra o Bochum, né? Os lançamentos de forma rasteira, né? Furando a linha defensiva do adversário, e muito provavelmente o Stuttgart deve usar essa arma aqui nessa partida, mas aqui a gente separou aqui para a gente buscar aí esse over entre o RB e o Stuttgart nessa partida de sexta. E os nossos próximos jogos agora é no sábado. Sábado temos muito jogo às 10h30. E o primeiro deles, nós vamos aqui entre o Colônia contra a equipe do Wolfsburg. O Colônia, que conseguiu até, né, tranquilizar a equipe do Dortmund na primeira partida, mas ainda a gente não conseguiu ver como o Colônia vai se postar nessa temporada. Já a equipe do Wolfsburg venceu em casa a equipe do Heidenheim. O Wolfsburg conseguiu ser superior basicamente em muitos momentos da partida. Depois que já estava ganhando, deu mais a bola ali para o Heidenheim. O Heidenheim até que tentou criar mais oportunidades, mas ainda é muito cedo para a gente opinar sobre as equipes. A gente tem um mercado bastante parelho entre o Colônia contra o Wolfsburg. E aqui a gente tem muito jogo às 10h30. Não vou vir com viés de nada para essa partida. Melhor a gente ir para o próximo jogo, que é entre o Heidenheim contra o Hoffenheim. O Heidenheim que perdeu na primeira partida para o Wolfsburg, né? O Heidenheim que tentou soltar suas asinhas ali basicamente no segundo tempo, depois que já estava perdendo por 2-0, mas pecou muito ali no último passe e na finalização, e vai receber o Hoffenheim que foi frágil na primeira partida contra a equipe do Freiburg. Tanto que a gente conseguiu pegar um lei tranquilamente contra a equipe do Hoffenheim. Só que aqui a gente tem duas equipes que a gente precisa ver também aí como essas equipes vão se postar, principalmente para o lado do Heidenheim, que é uma equipe que subiu da segunda divisão. Vamos ver como que essa equipe vai se postar jogando dentro de casa. E aqui a gente tem um mercado bastante parelho entre as equipes. É um jogo também que eu não vou com viés para poder buscar nada. A gente tem mais jogos interessantes aí para poder estar analisando. Eu também vou estar pulando esse jogo do Heidenheim contra o Hoffenheim. E o nosso próximo jogo agora é o Darmstadt contra a equipe do Union Berlim. O Darmstadt, que foi inofensivo na primeira partida contra a equipe do Frankfurt jogando fora de casa, só que entra no mesmo cenário do Heidenheim. A gente tem que ver como o Darmstadt vai se postar jogando dentro de casa. Dentro de casa, essas equipes vão ter que tentar ser um pouco proativa quando tem a posse de bola, mas aí a gente vai ter que ver na prática como vão se postar em campo. O Darmstadt vai pegar uma boa equipe, que é a do Union Berlim. A gente tem um mercado dando uma odd de 1,99 a favor aqui do Union Berlim, que tecnicamente tem um elenco muito superior. Por jogar em casa, a gente vai ter um Darmstadt dando aquele calor inicial nos primeiros 15 minutos contra a equipe do Union Berlim. O Union Berlim também tem boas válvulas de escape no contra-ataque, mas à medida que o tempo for passando, muito provavelmente a gente vai ter o Union Berlim controlando as ações do meio de campo, né, naquela transição lenta que é característica do Union Berlim, e aqui fica muito favorável a gente estar pensando em trabalhar esse back Union Berlim,
principalmente porque o Darmstadt, quando teve a oportunidade contra o Frankfurt de tentar fazer um bom contra-ataque, errou muitos passes, errou muitos lançamentos e muito provavelmente deve cometer os mesmos erros. E aqui nós vamos buscar o nosso primeiro back desse café com apostas aqui, que vai ser a favor do União Berlim, que tem uma odd de 1,99. Como eu já falei, União Berlim, quando sai na frente do placar, é uma equipe que muda seu estilo de jogo, então temos que tomar cuidado aí para quem gosta de buscar dois gols em sequência. Pegou o primeiro gol, fecha a posição, vê como a União Berlim vai se postar em campo, porque não vale a pena ficar tomando sufoco com a equipe completamente jogando de forma reativa. Então, nosso primeiro back do Café com Apostas vai ser nesse back União Berlim. E o nosso próximo jogo agora é na partida entre o Freiburg contra a equipe do Werder Bremen. O Freiburg jogou até que bem, né? A sua primeira partida, o Freiburg, que venceu a equipe do Hoffenheim fora de casa, é uma boa equipe. E jogando dentro de casa, o Freiburg costuma propor muito seu estilo de jogo. O Bremen tentou segurar o Bayern, né? Mas foi basicamente inofensivo durante a partida. O Bayern também é muito superior que a maioria das equipes do campeonato alemão, e aqui a gente tem um mercado dando uma odd de 1,73 para o Freiburg. A gente vai ter o Freiburg tendo a posse de bola, muito provavelmente a gente vai ter esse cenário de back se encaixando no primeiro tempo, e o nosso segundo back desse café com aposta vai ser buscar esse Breck Freiburg, que tem uma odd de 1,73. Muito dificilmente a gente vai ter o Werder Bremen conseguindo encaixar muito ali seus contra-ataques. Esse padrão de back Freiburg deve se encaixar com facilidade e falo para vocês que deve ser o back desse sabadão aí nessa Bundesliga, deve ser esse back Freiburg aí que deve entrar com muita tranquilidade. E o nosso próximo jogo é na partida do Bochum contra a equipe do Dortmund. A gente tem um mercado dando um grande favoritismo para o Dortmund numa odd de 1,45. É uma odd baixa, o Dortmund que não entrou nos 220 volts na sua partida jogando dentro de casa e jogando fora de casa. As coisas ainda tendem a ser um pouco mais complicadas para o Dortmund. Não gosto desse mercado nessa odd de 1,45. O Bochum, no mais que é tecnicamente muito inferior, mas jogando em casa, é uma equipe que, quando tem a posse de bola, tenta atacar em blocos, né, com muitos homens no campo ofensivo. E mesmo o mercado respeitando a camisa do Dortmund, é uma odd que eu não gostaria de estar trabalhando. Vou estar acompanhando esse jogo, mas não vou indicar esse back Dortmund. Eu acho que deve sim vencer, mas não com tanta facilidade como o mercado espera. Então é mais um jogo aqui para você ficar de olho. Às vezes, se o Dortmund estiver vencendo a partida, tentar buscar um over goals ali no final do jogo pode ser interessante para essa partida, porque o Bochum não vai aceitar fácil essa derrota dentro de casa e é uma equipe que sofre muitos gols de contra-ataque, mas isso aqui também vai ser mais uma partida que nós vamos pular. E o nosso próximo jogo vai ser agora entre o Borussia Mönchengladbach contra a equipe do Leverkusen. As duas equipes mostraram um bom futebol nas primeiras partidas. O Leverkusen, no mais que sofreu bastante contra a equipe do RB, mostrou que tem boas válvulas de escape nos contra-ataques. O Borussia sofreu ali para o Wolfsburg. Eu esperava aquela partida, o Borussia criando mais oportunidades no jogo, tendo a posse de bola, mas foi coisa que meio que não aconteceu. Foi basicamente um jogo lá e cá, um jogo que bateu o empate à goleada, né? Ficou 4-4 a partida entre o Wolfsburg contra o Borussia Mönchengladbach. Só que jogando em casa, o Borussia vai ter que tentar fazer valer o seu mando de campo, vai pegar uma boa equipe do Leverkusen. E aqui a gente tem o mesmo cenário de odd do União Berlim com o Leverkusen, né? 1,99. O Leverkusen é sim favorito. Muito provavelmente a gente vai ter o Leverkusen tentando encaixar esse padrão de back nesse primeiro tempo, porque tem um elenco mais qualificado, mas pelo estilo de jogo das equipes, fica muito mais confortável a gente estar trabalhando o over dessa partida. A gente tem um mercado um pouco abaixo no modo de 1,51, mas as duas equipes gostam muito de explorar os contra-ataques, e aqui a gente tende a ter uma partida bastante franca entre o Borussia e o Leverkusen, e o nosso segundo over desse café com apostas vai ser nesse Mönchengladbach contra o Leverkusen, que tem uma odd agora de 1,51 aqui no Bolsa. E o nosso próximo jogo, agora nós vamos lá para o domingão.
O domingo teremos o Mais enfrentando a equipe do Frankfurt. O Mais foi goleado na primeira rodada contra o Union Berlin, mas perdeu 2 pênaltis. Jogou até bem quando teve a posse de bola, conseguiu criar boas oportunidades de gols naquela partida. Mas eu acho que foi mais demérito do Union Berlin pelo estilo de jogo do Union Berlin naquela ocasião. O Frankfurt teve um jogo tranquilo contra o Darmstadt em casa, mas mesmo assim venceu, mas foi abaixo das expectativas. Existia uma expectativa muito maior para a equipe do Frankfurt, que ainda até tomou um certo calor ali no final do jogo. E aqui a gente tem um mercado dando uma odd parelha para Mais e para o Frankfurt. É um jogo difícil de trabalhar, a gente tem que ver como esse Mais vai se postar jogando dentro de casa, num cenário aqui pré. O Mais, ele tem um elenco inferior à equipe do Frankfurt, a gente tem um mercado parelho, só que aqui a gente tem o fator mando de campo, né? O Mais vai ter aqueles primeiros 15 minutos de pressão, né, que basicamente todos os mandantes exercem contra seus adversários, mas muito provavelmente a gente deve ter essa inversão de odd aqui do Mais com a equipe do Frankfurt. É um jogo difícil de trabalhar, a gente tem que ver como o Mais vai se postar como mandante, como o Frankfurt vai se postar como visitante. O Frankfurt, que tem um excelente contra-ataque. Então, se eu fosse dar uma opinião aqui, se você quer trabalhar alguma coisa nesse jogo, vai para trabalhar um lay mais, porque o Frankfurt ele tem um contra-ataque muito mortal, mas aqui a gente tem que ver como essas equipes vão se postar em campo. Por ter só esse jogo às 10h30, eu vou com essa partida, com esse viés de buscar esse lay mais para poder pegar essa inversão de odd, porque com 2 chegadas do Frankfurt, essa odd inverte num piscar de olhos. E aqui o nosso primeiro lay vai ser nesse lay mais, numa odd de 2,58 para a gente buscar aí essa pequena correção. Mas cuidado, espera os primeiros 15 minutos ali, depois que o Frankfurt tiver tendo a posse de bola, e se o Frankfurt for tentar propor o jogo quando tiver a posse de bola, né? Não ficar só cozinhando o jogo, o Mais recuar suas linhas, fica muito interessante de trabalhar esse lay. Mas se o Mais tiver marcando pressão, tentando forçar o erro da equipe do Frankfurt, eu aconselho todo mundo a ficar de fora dessa partida, só assistir ela para a gente ter um viés para um próximo jogo. E para finalizarmos, o nosso último jogo de análise é do favoritíssimo Bayern de Munique contra o Wolfsburg. O Bayern já passou o carro na sua estreia, basicamente dominou os 90 minutos de jogo, conseguiu ali, custou, né? Perdeu ali alguns gols na partida, né? Muitas finalizações de fora da área, mas fez o seu papel, venceu sua primeira partida goleando, agora vai jogar em casa contra a fraca equipe do Wolfsburg. Só que aqui a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem um mercado dando uma odd de 1.1 para o Bayern, um mercado extremamente baixo. O mercado respeita demais a camisa do Bayern de Munique. Só que aqui eu particularmente não gosto de trabalhar essa faixa de odd. Se você gosta, está no seu método, muito provavelmente o Bayern vai vencer essa partida com facilidade, porque a diferença técnica ela é gritante. Mas aqui nessa partida eu vou ficar de fora, vou basicamente acompanhar o jogo, ver se aparece alguma oportunidade ao vivo. Se você gosta de trabalhar o mercado da goleada, a gente deve ter uma goleada do Bayern ali próximo a 2, que pode ser interessante para você que está acostumado com esse mercado. O Farina pode dar uma dica melhor para a gente aí no vídeo que ele vai lançar sexta-feira sobre o Correct Score, mas eu particularmente não gosto de trabalhar essas faixas de odd, então para mim aqui é o Bayern, se vier a tomar um gol, para eu poder começar a olhar a partida, porque senão não tem nem muito interesse de acompanhar esse jogo do Bayern. Mas para você que gosta, aproveite aí, se você tem método para isso, né, gestão para isso, você pode estar também aí, trabalhando, tentando buscar aí esse gol do Bayern ou até mesmo a goleada do Bayern. E assim, finalizamos a nossa segunda rodada de análise, né, da Bundesliga. Lembrando que o Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas. Bolsa de Apostas é uma das grandes exchanges que a gente tem para poder estar trabalhando no nosso trade esportivo. Se você não sabe o que é trade esportivo de verdade, digita aí para você pesquisar o curso do mestre Netuno, né? Netuno Trade Esportivo, joga no Google, que você vai ter acesso ao curso 100% gratuito do Netuno, onde vai te dar um norte no que é realmente o trade esportivo, né? O que é realmente uma exchange. E assim finalizamos o nosso
segundo Café com Apostas. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.